Capítulo 444 a 445. À noite, a celebração terminou tranquilamente e o fluxo de pessoas nas ruas foi diminuindo gradativamente. Durante toda a cerimônia de aliança, exceto o episódio dos shinobis par de Kimimaro e Sasuke, não houve nenhum outro acidente, o que deixou Kuroto um pouco surpreso que a cerimônia de aliança tenha ocorrido sem problemas. Kuroto estava certo que pelo sorriso malicioso que Orochimaru lhe deu ao entrar em Konoha, ele tinha algo planejado que poderia ter causado algum tipo de caos. É preciso saber que quando o contrato de aliança estava sendo assinado, Orochimaru estava no centro da aldeia, e cercado por autoridades de alto escalão de todas as aldeias. Sem mencionar a multidão que se reuniu a uma pequena distância. Então, se Orochimaru tivesse causado algum problema naquele momento, isso poderia ter causado o caos na aldeia. Apenas o uso de etiquetas explosivas poderia ter causado pesadas baixas, chegando a 4 dígitos, mas como ele não fez nada, Kuroto ficou aliviado. Depois de terminar tudo e designar a Anbu para vigiar os representantes das 4 aldeias, Kuroto voltou para casa por um breve período. Não faz muito tempo que ele voltou para casa, quando uma batida soou. Tausitak. Kuroto ergueu as sobrancelhas para saber quem poderia estar visitando ele. Depois de abrir a porta, Kuroto descobriu que não era outro senão Neji parado na porta com uma caixa. É o Neji, o que te traz aqui? Olhando para Kuroto, Neji ergueu a caixa e disse, boa noite, sensei. Fumei Obasa me pediu para entregar esta caixa de bento, já que Yui-san está extremamente ocupada e não será dispensada até meia-noite. Embora Neji ainda não tenha sido ensinado por Kuroto, pelo menos formalmente, Neji ainda prefere se referir a Kuroto com o termo sensei por causa da promessa de Kuroto de aceitar Neji como discípulo no futuro. Sama, envio. Kuroto perguntou ao que Neji acenou com a cabeça, então Kuroto disse, tudo bem, entre. Nota do tradutor. Yuga Fumei é a mãe de Yuga Yui. Após receber o almoço, Kuroto conduziu Neji para dentro de sua casa. Quando Kuroto abriu a bento box, uma fragrância rica foi difundida para fora da caixa e fez cócegas nas narinas de Kuroto. Kuroto não pôde mais evitar e imediatamente usou os pauzinhos ao lado para provar. Por outro lado, Neji sentou-se em frente a Kuroto, e seu rosto imaturo estava cheio de seriedade. Kuroto podia ver que algo estava incomodando Neji e ele queria falar sobre isso, mas não sabia como tocar no assunto. Então, enquanto comia devagar, Kuroto tomou a iniciativa de iniciar uma conversa com Neji. O que houve, Neji? Você não se divertiu hoje? Neji não esperava que Kuroto fizesse tal pergunta de repente, então ele ficou atordoado, então imediatamente se recuperou e disse. Eu me diverti muito, foi a primeira vez que vi tantas pessoas de tantas aldeias diferentes. Kuroto sorriu e disse, que bom então, não fique sempre trancado em casa, treinar é extremamente importante, mas mantenha contato com outras pessoas também que possam te ajudar a crescer como pessoa. Uzumaki Naruto e Uchiha Sasuke são as reencarnações de Asura e Indra, assim como dos filhos da profecia. Se Neji entrar em contato com os dois cedo e desenvolver uma amizade com eles, então os benefícios serão infinitos. No mínimo, Neji terá alguém como rival e isso será um estímulo muito bom para o crescimento e força de Neji. Neji acenou com a cabeça ao ouvir as palavras de Kuroto e perguntou. Sensei, você está ciente do duelo na praça hoje? Kuroto olhou para Neji e disse. Então a razão pela qual você se sente incomodado tem a ver com isso. Neji acenou com a cabeça. Sensei, o duelo na praça hoje me deu muitos insights e também me fez perceber o quão forte um shinobi pode ser. Seja o garoto de cabelos brancos de Otogakuri ou o Uchiha Sasuke do clã Uchiha. Ambos eles mostraram talento e força muito além da minha imaginação. Kuroto disse, para ser honesto, Neji, se trata de talento, então seu talento não é pior do que os dois. Quanto à questão de força, dado o fato de você ter sido treinado rigorosamente por Isashi-sama nos últimos 4 anos. Então sua força deve ser bem maior que a do atual Uchiha Sasuke, já que para o garoto do clã Kage a situação dele é bem diferente. Neji perguntou ansiosamente, é diferente, em que sentido, sensei? Kuroto pensou um pouco em como fazer Neji entender sem revelar nenhum detalhe sobre Orochimaru. É por causa do ambiente de crescimento Neji. O ambiente de crescimento é um conceito bastante vago e geralmente não determina tudo, mas tem um pouco de influência na força de um shinobi. O ambiente em que Kimimaro cresceu é muito mais perigoso do que você enfrentou até agora, sem mencionar que ele também está sendo ensinado pessoalmente por um dos melhores shinobi do mundo, então isso é um fator. Outro ponto importante é que ele também é mais velho que você e já teve mais tempo de treino e experiência. Mas não há nada com que se preocupar, quando você for adulto, sua força poderá ser superior à de Kimimaro se você continuar trabalhando duro e diligentemente. Kimimaro é uma pessoa relativamente simplória, tudo o que ele quer é ser útil para Orochimaru, e esse seu desejo é extremamente forte. E justamente por causa desse propósito obstinado de seu Kimimaro não tem outras distrações, como tal ele não é um criança comum, ela tem qualquer desejo materialista, nem qualquer ganância em seu coração.
Sem mencionar que Kuroto não acha que Orochimaru algum dia teria considerado Orochimaru uma criança. Como tal, o treinamento que Kimimaro passou pode ser o treinamento mais infernal e cansativo que alguém pode passar. Afinal, juntamente com o talento do próprio Kimimaro, o talento de Kimimaro também é um dos melhores do mundo shinobi. Entre os pares de sua idade, Kimimaro pode ser considerado o segundo mais forte, sendo o mais forte Otsutsuki Toneri na lua. Kuroto continuou: então, se falarmos sobre o Uchiha Sasuke, bem, atualmente ele pode não estar brilhando mais do que todos, mas em um futuro próximo, ele também se tornará um dos shinobi mais fortes que Konoha já viu. Ele já despertou o Sharingan e levaria apenas alguns anos para que o Sharingan se desenvolvesse no Sharingan totalmente amadurecido. Nesse ponto, se você quiser ser capaz de dominá-lo, então você deve ter domínio completo sobre a arte do punho gentil Hyuga. Neji ficou pensativo ao ouvir as palavras de Kuroto e sussurrou levemente: eu entendo, sensei. Kuroto disse com um pequeno sorriso: o talento só pode levar até certo ponto, depois disso tudo se resume a trabalho duro e sorte, e estou lhe dizendo Neji, sua sorte não é tão ruim. Então, não se preocupe. Desanime e continue trabalhando duro. Neji acenou com a cabeça: eu vou, sensei, só não quero que Otou-sama e Yashi-sama sintam que o clã Hyuga perdeu. Kuroto suspirou silenciosamente. Ele podia imaginar o sentimento de Yashi e Isashi após observar o duelo de Kimimaro e Sasuke hoje. A atual Hinata parece ser tímida e inadequada para ser uma kunoichi, inadequada para ser o próximo patriarca. Muito mais fraco e muito menos talentoso quando comparado a Kimimaro, e até mesmo Sasuke. Então, eles sentem que o clã Hyuga perdeu antes mesmo de a luta começar. De certa forma, eles não estão errados, mas também não estão completamente certos. Na opinião de Kuroto, Hinata pode muito bem ser uma das garotas mais corajosas que existe. Só que a coragem dela ainda não se manifestou. Vendo Kuroto suspirar, Neji perguntou com um pouco de hesitação: Sensei, já ouvi muitas pessoas dizerem isso, mas quero saber o que você pensa sobre o assunto. O clã Hyuga é realmente inferior ao clã Uchiha? Byakugan não é tão bom quanto o Sharingan? Kuroto riu da pergunta de Neji. Ao invés de se preocupar em dar sua opinião sobre o assunto, Kuroto apenas disse: este não é um problema com o qual você precise se preocupar agora. A bochecha de Neji inflou em um beicinho. Então, quando poderei me preocupar com esse assunto? Depois de me derrotar. Disse Kuroto com um sorriso: quando você me derrotar e se tornar o mais forte dentro do clã Hyuga, nesse momento você estará livre para se preocupar o quanto quiser se o clã Hyuga é superior ou o clã Uchiha é superior, se o Byakugan é melhor ou o Sharingan é melhor. Neste momento, você ainda nem atingiu o pico do clã Hyuga, com base em que você vai julgar qual clã é superior? Neji percebeu algo nas palavras de Kuroto e perguntou com um tom chocado: Kuroto-sensei, isso significa que atualmente você é o mais forte do clã Hyuga? Pelo que seu pai lhe disse, Neji sabe que seu sensei é sem dúvida um dos mais fortes do clã Hyuga, mas inconscientemente, Neji, semelhante a todos os outros membros do clã Hyuga, acredita que o patriarca, Hyuga Yashi, é o mais forte dentro do clã, o que é porque ele ficou realmente chocado com as palavras de Kuroto. Kuroto, é claro, não negou a pergunta de Neji e assentiu casualmente enquanto continuava a comer. Kuroto não afirma ser o mais forte de todo o mundo shinobi, porque quem sabe que tipo de existências estão escondidas lá fora, pelo menos a Nagato cuja força é quase equivalente a Kuroto. Mas quando se trata de Konoha, e mais especificamente do clã Hyuga, sem dúvida, Kuroto é o mais forte. Neji rapidamente se endireitou e perguntou com um olhar de expectativa: Sensei, posso começar o treinamento formal com você agora? Kuroto balançou a cabeça: não fique impaciente Neji, neste ponto, quando você está aprendendo a arte do punho gentil Hyuga, talvez eu não seja capaz de ensiná-lo tão proficientemente quanto Isashi-sama, dada a natureza do meu trabalho e deveres. Mas você não precisa se preocupar, quando você se formar na academia e se tornar formalmente um genin, nesse momento eu irei treiná-lo pessoalmente. Oh! Neji baixou a cabeça, um tanto desanimado. Kuroto disse de lado: além disso, nem qualquer um pode se tornar meu discípulo. Se você não se formar no início do ano, mesmo que se forme, não vou aceitá-lo como um verdadeiro discípulo. Ouvindo a pesada exigência para ser aceito como discípulo, Neji não entrou em pânico ou chocado, mas acenou com a cabeça: por favor, fique tranquilo, sensei, não vou decepcioná-lo. Kuroto sorriu. Ele, claro, sabe que com o talento e trabalho duro de Neji, ele se formará no topo do ano letivo. Mas dar ao garoto uma meta temporária pela qual ele possa trabalhar é uma boa abordagem, pois manterá Neji focado e não perderá seu tempo com rumores de mau gosto o tempo todo. Antes que 8 deles pudessem dizer mais alguma coisa, alguém apareceu de repente em sua casa e entrou correndo sem sequer se preocupar em bater na porta. Kuroto franziu a testa, ainda mais quando percebeu quem era a pessoa, porque Gai estaria tão em pânico. Gai olhou para Kuroto, mas dada a emergência da situação, ele não percebeu o outro garoto e disse apressadamente: Kuroto, algo aconteceu?
Kakashi foi atacado. Kuroto ergueu a sobrancelha e olhou para Neji. Neji não precisou ser lembrado por Kuroto. Como antes mesmo de Kuroto olhar para cima, ele já havia se levantado e estava prestes a dizer: Sensei, vou me despedir, boa noite. Então fez uma reverência e saiu da casa de Kuroto. Neji foi informado por seu pai que o trabalho e os deveres de seu sensei são extremamente importantes e secretos para a aldeia. Mesmo o patriarca do clã Hyuga não está ciente dos detalhes exatos, e é por isso que Neji sabia que não deveria estar presente neste momento e foi embora. Depois que Neji foi embora, Kuroto pediu a Gai que se sentasse e explicasse pacientemente o que exatamente aconteceu. Respire fundo e explique devagar o que exatamente aconteceu e quem atacou Kakashi. Gai disse na frente de Kuroto com um rosto sombrio e disse: cerca de 1 hora atrás, a Anbu encontrou Kakashi ensanguentado e inconsciente em um dos campos de treinamento. Kuroto perguntou rapidamente: ele está bem agora? Gai balançou a cabeça. Kakashi estava quase morto por causa da perda de sangue e perda de chakra. Não estou ciente dos detalhes exatos sobre o que aconteceu. Mas sua vida estava em grave perigo e exigiu que Tsunade-sama direcionasse todos os seus esforços para o tratamento dele. Caso contrário, ele teria morrido. O que é mais preocupante é que o Sharingan em seu olho esquerdo foi roubado pelo atacante. Depois que Kakashi se juntou à equipe tática especial, seu paradeiro se tornou mais secreto do que o paradeiro do Hokage. Tudo sobre ele se tornou um segredo: onde ele vai, o que ele faz, o que ele aprende, etc. São todos segredos que nem mesmo Kuroto sabia até que ele investigou pessoalmente Kakashi por muitos dias. O campo de treinamento onde Kakashi estava aprendendo, treinando e aperfeiçoando o Flying Raijin Jutsu era um campo de treinamento secreto que poucos conheciam. Por causa disso, só há algumas horas, quando Sandaime visitou pessoalmente o campo de treinamento para verificar o progresso de Kakashi, ele encontrou Kakashi ensanguentado, com apenas um olho e a apenas um passo da morte. Imediatamente, Kakashi foi secretamente transferido para o hospital de Konoha por ordem de Sandaime, onde Senju Tsunade e seus 3 discípulos cuidaram pessoalmente do tratamento de Kakashi, conseguindo de alguma forma salvá-lo da beira da morte. Gai falou brevemente sobre o que sabia sobre a situação de Kakashi. Depois de ouvir Gai, Kuroto apoiou o queixo com a mão esquerda e ficou com uma expressão extremamente solene. O inimigo atacou Kakashi dentro da vila, pressionou Kakashi o suficiente para que ele não conseguisse nem disparar o sinalizador, ao mesmo tempo, derrotou Kakashi, mas não matou Kakashi imediatamente. Apenas o deixou ensanguentado para morrer e só roubou o Sharingan do olho esquerdo de Kakashi. Não importa o que Kuroto pense sobre isso, só há uma pessoa que é capaz de fazer isso na Akatsuki, que é o dono original daquele Sharingan deixado nos olhos de Kakashi, o Uchiha Obito. Como isso é possível? Por que Obito pegou o Sharingan esquerdo de volta? Ao perceber a implicação desta informação, Kuroto ficou seriamente surpreso, e completamente pego de surpresa. Mesmo no cânone, até o final da 4ª Grande Guerra Shinobi, Obito não retirou aquele olho de Kakashi. Se não fosse pelo fato de Madara ter tirado de Kakashi para entrar na dimensão Kamui, então aquele olho teria estado com Kakashi por toda a sua vida. Obito foi atrás do olho de Shizui que estava com Danzo, mas não atrás do olho esquerdo que Kakashi tinha. Kuroto sabe que se Obito quisesse, ele poderia facilmente ter arrancado aquele olho, mas Obito nunca tentou fazê-lo, e é por isso que Kuroto estava completamente indefeso a esse respeito. Gai continuou. Assim que Kakashi recuperou a consciência, ele pediu para ver eu, você e Shizui. Ele disse que tinha algumas perguntas nossas. Kuroto não perdeu mais tempo pensando e acenou com a cabeça. Tudo bem, vamos para a casa de Shizui. Gai assentiu, então Kuroto não se importou mais com os restos de comida na sua frente. Deixou pela metade e foi para o clã Uchiha junto com Gai. A casa de Shizui. Shizui e Itachi estavam trocando suas experiências pessoais no uso do Mangekyou Sharingan, bem como desenvolvendo teorias sobre como melhorar suas diversas habilidades para poder combater a Akatsuki. De repente, Sasuke, que estava brincando com Naruto a tarde toda, entrou correndo e perguntou aos dois: Nii-san, Shizui-san, quando vocês dois brigam comigo, vocês dois liberam água intencionalmente e me deixam competir com vocês estão em pé de igualdade. As palavras involuntárias de Naruto durante o dia até fizeram Sasuke perceber que algo estava errado, e ele estava preocupado com isso até agora. Itachi notou a vermelhidão e o inchaço nas bochechas de Sasuke e perguntou curioso: o que há de errado com seu rosto, Sasuke? Sasuke franziu os lábios. Hoje eu lutei um duelo contra um garoto e perdi para ele. Shizui também ficou curioso. Para quem você perdeu? Normalmente, quando Sasuke brinca com Itachi e Shizui, ambos naturalmente soltam muita água, caso contrário, dada a força desses dois, seria impossível para Sasuke sequer ser capaz de vê-los, muito menos tocá-los ou combatê-los. Mas mesmo assim, os dois têm muita clareza sobre a força de Sasuke. Entre os colegas de sua idade, Sasuke é sem dúvida um dos melhores. Por isso os dois ficaram surpresos com a derrota de Sasuke para um garoto. Sasuke disse com uma expressão amarga: era um garoto chamado Kimimaro de Otogakuri, ao lutar com ele,
Eu até despertei o Sharingan, mas ainda não consegui derrotá-lo. Trouxe vergonha para o clã Uchiha. Ao invés de focar no fato de que Sasuke foi derrotado por um garoto chamado Kimimaro, a atenção de Itachi e Shizui foi direcionada para outro fato. Sasuke, você acabou de dizer que despertou o Sharingan. Tanto Shizui quanto Itachi ficaram surpresos. Sasuke imediatamente ativou seu Sharingan e disse: Eu despertei o Sharingan no meio do duelo, mas ainda não consegui derrotá-lo. Isso é completamente diferente da nossa prática habitual. Isso significa que ele é ainda mais rápido que vocês dois. Shizui olhou para o único Tomoe nos olhos de Sasuke e disse com alguma emoção: Com certeza, é o Sharingan, se não estou errado, Sasuke tem apenas 7 anos, certo? Itachi assentiu, e seus olhos também estavam voltados para o Sharingan de um Tomoe de Sasuke. Sasuke disse com um tom frustrado: Ni-san, Shizui-san, você ouviu o que eu acabei de dizer. Antes que Shizui ou Itachi pudessem responder a Sasuke, Kuroto e Gai apareceram na casa de Shizui e Kuroto contou brevemente aos dois o que realmente aconteceu. Claro, Sasuke não conseguia entender porque a informação era muito concisa. Ouvindo que Kakashi foi atacado e até mesmo o Sharingan foi roubado, até Shizui ficou surpreso, porque ele é uma das poucas pessoas realmente cientes do fato de que o Sharingan à esquerda de Kakashi não é um Sharingan totalmente amadurecido, mas um Mangekyou Sharingan. O segredo do Mangekyou Sharingan de Kakashi só era conhecido pelos 4 membros do time 11, claro, Itachi, além desses 5, nem mesmo Sandaime sabia do Mangekyou Sharingan de Kakashi. Porque Mangekyou Sharingan é muito sensível, uma vez que os outros membros do clã Uchiha saibam desta informação, seria impossível permanecer indiferente ao Sharingan aos olhos de Kakashi. Percebendo a gravidade do assunto, Shizui não se atreveu a demorar mais e disse: Vamos ver Kakashi-san. Itachi também perguntou a Kuroto: Kuroto-san, posso ir também? Kuroto gemeu por um momento e depois acenou com a cabeça: Tudo bem, venha conosco. Logo, os 4 deixaram o clã Uchiha às pressas. Olhando para as poucas pessoas que saíram com pressa, e nem se preocuparam em prestar atenção nele, Sasuke murmurou irritado: eu obviamente cresci, até despertei o Sharingan e dominei o Jutsu Bola de Fogo, e ainda assim Ni-san ainda me trata como uma criança. Não demorou muito para os 4 chegarem ao hospital de Konoha. Ao se aproximar da ala de Kakashi, os 4 encontraram os 3 discípulos de Tsunade e perguntaram apressadamente sobre a condição de Kakashi. Eles aprenderam que a situação de Kakashi era crítica, mas ele está vivo, embora demore pelo menos 2 semanas para Kakashi se recuperar totalmente. Após um aceno de cabeça, 4 deles seguiram para a ala de Kakashi, e várias pessoas encontraram Sandaime e Senju Tsunade na porta, que tinham acabado de sair da ala de Kakashi. Então, eles pararam na porta e cumprimentaram Sandaime e Tsunade. Sandaime olhou para as 4 pessoas, seu olhar permaneceu em Itachi por um momento, então acenou com a cabeça: Entre. Sandaime sabe que, exceto Uchiha Itachi, os outros 3 são ex-membros do time da Anbu do qual Kakashi era o capitão, e dado o fato de que Kakashi queria vê-los primeiro assim que recuperasse a consciência, era razoável para eles para visitar Kakashi. Quanto a Itachi, Sandaime pensou um pouco, depois permitiu que Itachi entrasse também. Sandaime sabe que teria que conversar com Fugaku sobre esse assunto de qualquer maneira, então o fato de Itachi estar aqui só tornou as coisas um pouco mais fáceis para ele. Dito isto, Sandaime e Tsunade foram embora com grande preocupação. Depois que várias pessoas entraram na enfermaria, finalmente viram Kakashi deitado na cama do hospital, e uma expressão deprimida era claramente visível em seu rosto. Todo mundo está aqui, disse Kakashi fracamente ao perceber a chegada de 3, não 4. Kuroto não esperou que Kakashi falasse alguma coisa e perguntou apressadamente: Quem foi o atacante Kakashi? Kakashi olhou para Itachi no final. Observando as dúvidas de Kakashi, Kuroto disse: Não se preocupe com Itachi, ele está no meu time e é confiável. Após uma breve pausa, Kuroto perguntou novamente: Quem foi o atacante Kakashi? Kakashi baixou os olhos, e em vez de responder à pergunta de Kuroto, perguntou levemente a Shizui: Shizui, 2 pares de Mangekyou Sharingan podem ter o mesmo dojutsu. Assim que Kuroto ouviu a pergunta de Kakashi, seu palpite sobre a identidade do atacante já estava confirmado. Shizui e os outros, por outro lado, ficaram um pouco confusos e perguntaram: Por que fazer tal pergunta? É porque quem me atacou é o membro da organização Akatsuki, o homem mascarado chamado Tobi que usa um jutsu de espaço-tempo e também o estilo madeira. Estávamos errados sobre a suposição de seu jutsu. Em vez de usar 2 jutsu distintos para passar pela matéria e teletransporte, ele usa um único jutsu. Um único Mangekyou Sharingan dojutsu para ser exato, e o nome do dojutsu que ele usa é Kamui. Disse Kakashi em um tom fraco. Sua expressão era sombria ao mesmo tempo cheia de incerteza. Kamui. Shizui e Itachi se entreolharam. Nenhum deles jamais ouviu falar do dojutsu chamado Kamui. Inclusive na história do clã Uchiha que registra quase todos os dojutsu conhecidos até agora, não há registro de um dojutsu chamado Kamui,
então eles não podem ter certeza se os dois pares de Mangekyou Sharingan podem ter o mesmo dojutsu. Shizui disse com um suspiro. Então, na organização Akatsuki, além de Shinichi, há de fato outro Uchiha que tem o Mangekyou Sharingan. Kuroto mencionou a Shizui e Itachi que o homem mascarado em espiral chamado Tobi é definitivamente um Uchiha. E ele é sem dúvida o responsável pela morte de Yondan Myokaji, e também pela liberação de Kyuubi em Konoha cerca de 6 anos e meio atrás. Ele também é o responsável pela morte de Uchiha Kurumi e pela deserção de Shinichi para Akatsuki. Nesse momento, Gai perguntou com um tom curioso. Kakashi, como você pode ter tanta certeza? Ele, assim como eu, também grita o nome dos movimentos que usa.